Resultado negativo em São Januário, a torcida mais uma vez acabou cobrando. Hoje a equipe realmente não conseguiu uma boa partida, um bom resultado. Ao que você acredita essa atuação e essa derrota mais uma vez? Cara, muito difícil. A gente entrou pro campo, claro que com o objetivo de conseguir a vitória, mas como você falou, a gente não conseguiu fazer um bom jogo hoje. A gente se preparou bem para o jogo, mas infelizmente as coisas não aconteceram da forma como a gente esperava. O primeiro tempo acho que foi muito abaixo, o segundo tempo a gente conseguiu equilibrar um pouco a partida, mas infelizmente acabamos tomando os gols ali e acabamos perdendo a partida de hoje. Muito difícil, a gente tem oscilado bastante e é o que tem custado mais caro pra gente, essa inconsistência, principalmente nas atuações. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, muito duro e pra gente sair dessa situação a gente sabe que a gente precisa buscar manter um nível de consistência maior para conseguir os resultados positivos e sair dessa situação. Léo, pegando o gancho da sua resposta em relação a oscilações, como é que você explica essas oscilações, o porquê delas estarem acontecendo depois de um resultado de 6-0 e tem duas derrotas muito duras, né, para a Juventude e Corinthians? Cara, é difícil falar, é difícil de agora depois de uma derrota a gente falar qualquer coisa. Eu não sei te responder ao certo o motivo da oscilação. A gente tem trabalhado muito, o professor Diniz tem cobrado muito a gente. E é um grupo que trabalha muito, cara. É um grupo que tá tentando mudar essa situação e a gente entende a frustração do torcedor, também a frustração do torcedor também é a nossa. É uma situação muito desconfortável, a gente não gostaria de estar passando por essa situação. Mas agora é continuar trabalhando, manter a cabeça erguida e buscar essa consistência, buscar essas atuações melhores o mais rápido possível para a gente conseguir mudar esse panorama que a gente vive hoje. Léo, e agora clássico pela frente, como mudar a chave para tentar chegar na Copa do Brasil, esquecer o Campeonato Brasileiro e conseguir um bom resultado? Como eu falei, continuar trabalhando. O professor Diniz tem agregado muita coisa para a gente, ver o que ele tem para falar para a gente agora de correção que a gente pode fazer desse jogo que ficou. E com a cabeça erguida, cabeça boa para encarar essa decisão na quarta e conseguir fazer um grande jogo. Valeu, gente. Obrigado. 3, eu vou voltar ao tópico que eu acho que você já abordou diversas vezes em outras coletivas sobre a diferença de jogar bem e o resultado, né? Acho que o Vasco, nessas duas últimas partidas, faltou um pouco de equilíbrio também. Não sei se você pensa da mesma forma. Especialmente nas mudanças, você fez as mudanças lá em Caxias do Sul, a partir dos 10 minutos do segundo tempo, colocando o GB e o Verratti. E já no jogo de hoje, o Verratti entra no primeiro tempo, final do primeiro tempo, com a saída do Tietê. E o Vasco chega ao empate, mesmo não jogando tão bem. Talvez até em bolas aéreas ali, o Verratti quebrando, batendo de frente com os zagueiros do Corinthians. Quando o Vasco chega ao empate, o meio-campo não está desguarnecido, não falta um equilíbrio dentro do Vasco, com mais volantes ou com uma atenção redobrada. Destacando também o Pumita. Pumita, que tem uma ótima presença ofensiva, mas tem dificuldades defensivas. Não seria o caso de redobrar a marcação ou aguardar apenas que o Ryan faça a dobra? Não seria muito arriscado, porque o Corinthians se criou bastante por lá, tanto no primeiro quanto no segundo tempo? Obrigado. Se a gente pegar um recorte de hoje, a tua análise até faz sentido. Mas o time estava jogando esse time e a gente não estava tendo problema nenhum problema desse tipo aí. O Ryan tem que voltar rápido, o Ryan tem saúde, ele voltou muitas vezes para ajudar a marcar, assim como o David, assim como o Nuno, como jogava. Aí se fizer isso e a gente não ganhar, é porque tem muito volante e falta gente para chegar na frente para ganhar. Isso é uma coisa que depois que acontece o jogo, a gente tem uma análise que ela é possível de ser feita. Mas essa análise só não teria mais sentido se antes tivesse acontecido a mesma coisa. Se estivesse acontecendo de quando eu cheguei aqui, não estava acontecendo. Aconteceram esses dois jogos, mais nesse jogo. No jogo lá de Caxias não aconteceu por motivos diferentes. Tomou um gol com 20 segundos, teve o pênalti. Depois, aos 10, tomamos o segundo gol. O Juventude lá é difícil de jogar. É um time que marca bem. A gente teve muita bola aérea e não conseguiu criar chance clara de gol por mérito de Juventude e por incompetência nossa. O jogo de hoje, essas coisas não acontecem porque falta o jogador específico da posição. Se você faz isso, você vai fazer outra coisa. Mas você vai querer guardar esse aqui, mas você sabe que você vai ficar mais contido.
Você vai chegar menos na frente. Você vai ter menos jogadores técnicos, vai faltar. E aí, se perder, o questionamento vai, mas você não acha que 3 volantes fica muito defensivo? E a gente fica batendo nisso. O time, esses dois jogos, eles não servem como referência da minha estada aqui. Eu acho que a gente jogou abaixo os 2 jogos, reconheço que a gente foi mal, a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar como time. Hoje, no caso de hoje, a gente precisa melhorar em tudo que aconteceu no jogo, em todas as fases do jogo, na parte tática e principalmente no aspecto anímico. Que a gente podia ter corrido muito mais, a gente podia ter se dedicado muito mais, a gente podia ter sido um time muito mais forte, a gente podia ter representado muito melhor a nossa torcida. Aqui, Diniz Joel Silva, do canal Colina em Foco. Ainda em cima desse assunto de recortes e desempenho com o resultado, é claro que na sua passagem no Vasco ainda é curta, né? Apenas 3 meses. Mas eu queria fazer um questionamento em relação ao seu trabalho no Campeonato Brasileiro, desde o ano passado, juntando a Cruzeiro, Fluminense e o próprio Vasco. Você tem 34 rodadas, digamos assim, disputadas desde o ano passado e apenas 6 vitórias. É um recorte longo que dá para se fazer um questionamento. Você acha que o seu estilo ultimamente, no futebol brasileiro, já está manjado? E aí essa é a dificuldade? Ou os adversários estão conseguindo neutralizar as suas armas e o seu estilo de jogo? Porque nesse recorte é um recorte que assusta, tendo em vista que o Vasco está lutando para não cair e também provavelmente deve assustar o torcedor. E aí eu quero que você fale o que dá para falar, dá para garantir que o Vasco consegue se livrar baseando-se nesse recorte que é importante? Obrigado. Você fez uma pergunta bem legal para mim, né? Querendo me colocar numa situação que você não vai conseguir. Esse tipo de questionamento seu faz 15 anos que eu uso. Eu posso pegar um recorte maior e falar que peguei o Fluminense na de baixamento, foi 3º colocado, o São Paulo, as 2 últimas Libertadores diretas, acho que foi comigo, e por aí vai. E naquela época eu já estava na praça há muito tempo. Mas toda vez que acontece um tipo de declínio, essa é uma pergunta que ela é feita. E tudo bem, ela é legítima, mas ela carece de sentido para mim, no sentido só do número. Se você é um cara que quer só o número, a sua pergunta está legal, mas aí eu te falo que nós estamos em direções muito opostas. Se essa é a tua linha, não é a minha linha. Tá? Igual contra o Santos, foi 6-0 o jogo, eu falei, tive a mesma entrevista. Falei assim, o desempenho levou a isso. E assim, o desempenho do que o Vasco estava tendo, aquilo dava muita segurança, que a gente teria muita chance de sair do rebaixamento e ter mais chance de avançar na Copa do Brasil. Se a gente desempenhar assim, a nossa chance ela diminui muito. Então, o desempenho, ele é uma coisa que eu vou buscar sempre, vou bater sempre o desempenho, um bom desempenho, jogar bem, oferecer pouca chance ao adversário, mas você pode jogar muito bem, criar 10 chances de gol, o adversário 1, e você pode perder de 1-0. Não foi o caso de hoje, mas é o que estava acontecendo, a gente estava com muita chance, muito mais chance de ganhar do que perder até jogos passados. Hoje, a gente podia ter vencido o jogo, porque podia ter conseguido vencer. O jogo foi 3-2, podia ter ganho 2-1, e não ia mudar muita coisa para mim, no sentido, ia mudar. Obviamente, uma coisa que importa muito, que é a pontuação, mas não ia mudar naquilo que aconteceu no jogo. A gente ia ter que melhorar, porque se a gente fica desempenhando desse jeito, a nossa chance de perder é muito grande. Professor Geni.